preparei um conteúdo incrível para vocês e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um presente nessa aula ao vivo e naquelas pessoas que vão assistir a gravação. Todo mundo aí já me conhece. Para quem não me conhece, eu sou o William Pedron, sou marido da Carla Silva e nós estamos caminhando aí juntos na Oficina da Inteligência, caminhando juntos como casal há mais de 20 anos e caminhando aí na Oficina da Inteligência desde 2011, quando a Oficina da Inteligência foi fundada. E nossa missão tem sido aí transformar a vida dos professores, dos pais, dos profissionais de educação. E eu vou trazer um conteúdo aqui para mostrar para você como que foi essa jornada da Carla, da sala de aula para a professora que ela é hoje e como você pode pegar esse modelo e replicar na sua vida. Olha que legal. Por isso, o tema dessa aula de hoje é Além das quatro paredes da sala de aula. Além das quatro paredes da sala de aula. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Quem está animado aí com o tema da aula, vai lá, mostra aí para eu ver. As pessoas estão tímidas ainda, tem muitas pessoas chegando, já temos 10 pessoas aqui ao vivo. E vamos que vamos. Vou começar a aula de hoje. Deixa eu só ajustar aqui isso, só para eu conseguir enxergar melhor a tela. Eu vou começar compartilhando com vocês um conteúdo que faz parte da nossa história. Então, tudo que eu vou compartilhar hoje aqui é conteúdo que fomos aprendendo no caminho, né? Não é um conteúdo que nós lemos no livro, não é um conteúdo que nós estudamos aqui um livro de outra pessoa para passar, para transmitir isso para você, é um conteúdo de vida. É um conteúdo, claro, que depois nós fomos embasando esse conteúdo de acordo com os conhecimentos que já estão disponíveis na internet e nos livros, e nós fomos entendendo como que nós vivemos cada processo. Eu sei que hoje muitos de vocês estão na sala de aula e não conseguem enxergar o ambiente fora da sala de aula, o horizonte além das quatro paredes da sala de aula. E essa aula de hoje é para mostrar a você como ampliar o seu raio de ação, como ampliar a sua influência e como se tornar uma pessoa mais relevante para a sociedade, tá? Então, eu queria que todos que estão aqui agora assistindo essa aula, se você está aqui agora assistindo essa aula, eu queria que você fizesse uma reflexão comigo. Imagina, e essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer, tá? Todos nós devemos, de tempo em tempo, fazer essa reflexão e essa autoanálise da nossa vida. Por quê? Porque isso vai trazer uma clareza, vai trazer um despertamento para a nossa vida. E essa reflexão é o seguinte: eu queria que você tentasse se imaginar como que você estaria no final da sua vida. Como que estaríamos agora no final da nossa vida? Já idosos, né? Quem estaria do nosso lado? Quem estará do nosso lado? Qual seria o nosso último desejo lá no final da nossa vida? Quantas pessoas estariam no nosso velório? Ah, William, mas já vai começar a palestra falando de morte? Sim, porque a única coisa certa na nossa vida é que um dia nós vamos partir, um dia nós vamos morrer. Quem são as pessoas? Quantas pessoas estarão no nosso velório? Né? O que elas estarão falando sobre nós? Você consegue fechar os seus olhos agora e imaginar essa cena? O que seus parentes estarão falando sobre você? O que os seus alunos estarão falando sobre você? O que o seu cônjuge estará falando sobre você? O que aquelas pessoas que conviveram com você estarão falando ao seu respeito? Quais são as lembranças que você vai ter deixado na vida de cada pessoa que cruzou o seu caminho? Você consegue fazer essa reflexão? Você consegue fazer essa análise? E qual é o sentimento que é gerado quando você começa a imaginar quais são os rastros que você vai deixar quando você passar por essa vida? Já conseguiu parar para pensar nisso? Muitas vezes a gente não para uma hora no nosso dia para fazer essa reflexão, mas é muito importante que nós possamos refletir e como será o final. Porque aí, imaginar o final vai nos trazer energia para agir no agora.
e você constrói o final a partir do agora. Você só tem um agora para fazer as coisas. E aí eu quero te trazer uma luz sobre um tema, né? E por que que essa aula de hoje é importante para você? Essa aula de hoje é importante para você porque se você entender o que eu vou te ensinar hoje, você praticamente vai resolver todos os seus problemas. Quantos aí querem resolver todos os problemas? Se você conseguir entender o que eu vou te falar hoje, se isso entrar em você, e se você colocar em prática, você vai se tornar uma pessoa mais relevante para a sociedade e você vai ampliar a sua influência para muito, muito, muito além das quatro paredes da sala de aula. Tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar na sua vida. E a palavra-chave da aula de hoje é relevância. Relevância. Eu quero contar para vocês uma história que é uma história de uma professora chamada, não sei se vocês conhecem, né? Uma professora chamada Carla Silva. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Tem algum áudio aberto aí. Bruna, fecha o áudio dessa pessoa que está com o áudio aberto, por favor. Pronto. Eu queria contar para vocês a história, contar de um ângulo diferente a história da Carla. Né? Talvez você conheça a Carla como aquela pessoa da internet, aquela pessoa do YouTube, aquela pessoa que tem facilidade de gravar vídeos, aquela pessoa que tem facilidade de ministrar uma aula, de entregar um conteúdo. Talvez essa seja a imagem da Carla Silva que você tem na sua mente. Mas nem sempre foi assim. A Carla já foi uma pessoa cheia de medos, cheia de bloqueios, cheia de crenças. Imagina que a Carla, ela era uma professora que ela dizia que a expectativa dela era de se aposentar na mesma escola que ela iniciou a sua carreira de professora. Ela queria se aposentar lá. Ela começou dando aula para educação infantil, depois ela começou a se destacar, terminou a faculdade, foi convidada para ser coordenadora da escola. E ela, o sonho dela, a expectativa, o sonho não, a expectativa, que sonhos ela não tinha muitos, mas a expectativa dela era se aposentar ali naquela escola. Imagina, de repente, hoje você tem uma expectativa assim também de se aposentar na escola que você começou a sua carreira, ou então na escola que você está trabalhando hoje. Mas, é, depois que nós começamos a trabalhar juntos, depois que algo aconteceu na vida da Carla, que ela teve uma sobrecarga de trabalho ali, uma síndrome de burnout, e eu estava vendo as pesquisas hoje, então, no estado de São Paulo, por exemplo, um a cada três professores está sofrendo com algum problema emocional. Por isso que esse mês de julho nós colocamos temas relacionados a inteligência emocional, porque isso é muito importante para os professores. E a Carla teve um grande impacto no emocional dela. Ela ficou 2 anos afastada da sala de aula, 2 anos sem poder passar em frente à escola, sem poder pisar naquela sala de aula, porque ela começava a entrar em estado de pânico. Foram momentos que ela quis desistir de tudo, que ela quis desistir da vida, que ela quis simplesmente abrir mão de tudo, porque ela não enxergava outro caminho. Ela imaginava assim: eu só sei dar aula. Então, se eu não posso dar aula, minha vida não serve mais para nada. E passar por esse momento fez com que a Carla fosse atrás de respostas que ela precisava para continuar trilhando a sua vida. E ela encontrou essas respostas. E ela percebeu que existiam problemas ali, pessoais na vida dela que ela precisava resolver. E ela só conseguiria resolver aqueles problemas a partir do momento que ela encontrasse as respostas que ela não conseguiu encontrar com os conselhos dos professores mais velhos, ela não conseguiu encontrar em pós-graduações, ela não conseguiu encontrar em graduações, e ela foi atrás de leitura, de pesquisa, enfim, foi uma longa jornada até ela perceber que ela teria que desenvolver habilidades para se tornar mais relevante para a sociedade. E a relevância dela
poderia transformar vidas. E aí eu quero perguntar para você hoje: será que existem coisas na sua vida que estão te impedindo de expandir a sua área de atuação? Existem crenças na sua vida? Existem, de repente, algo que você simplesmente se agarrou naquilo como verdade absoluta e que você tem dificuldade para entender que aquilo ali não é uma verdade absoluta, mas é a sua verdade? E nem sempre a nossa verdade é aquela verdade que vai nos conduzir para o próximo nível da nossa vida. A Carla tinha as verdades dela. Qual era a verdade dela? Eu vou me aposentar aqui nessa escola. Eu vou trabalhar, vou viver a minha carreira aqui e vou me aposentar aqui. Essa era a expectativa dela. Qual é a sua expectativa hoje para a sua vida, para a sua carreira profissional? Fala para mim aí, qual é a sua expectativa? Escreve aí no chat. Eu quero interagir com vocês, pessoal. Escreve aí no chat. Qual é a sua expectativa de vida hoje em relação a você, em relação à sua profissão? O que que você sonha para a sua vida? Vocês estão tímidos hoje, né? Só porque a Carla não está aqui, vocês não querem interagir, é isso? A Daniela já falou aqui, ó, não me vejo no futuro em uma sala de aula. Exato, tem muita coisa além da sala de aula. Ficou sem áudio para mim, vou entrar de novo. A Júnia falou que ficou sem áudio para ela. Todo mundo está me ouvindo bem, pessoal? Todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir? Ah, legal, Gisele falou que está ouvindo bem. Então, quais são as suas expectativas? De repente você não quer colocar aqui no chat, mas escreve aí para você. Quais são as suas expectativas? Porque talvez depois dessa aula suas expectativas vão mudar. Talvez depois dessa aula você vai conseguir enxergar outras possibilidades que você não está conseguindo enxergar hoje. Por quê? Porque o conhecimento, ele destrava. Tem horas que alguém fala algo para gente que destrava uma chave na nossa cabeça e aquela chave que destravou, ela vai abrir portas que a gente não conseguia abrir antes. Então fica ligado, anota o que eu estou falando, reflete naquilo que eu vou te falar e vê se faz sentido para você. Se não fizer sentido, ok. Mas se fizer sentido, haja, porque a ação vai fazer você alcançar a mudança que você precisa, tá? Então vamos lá. É, Eu contei essa história da Carla, por quê? Porque antes ela era uma. Imagina que na primeira escola que a Carla começou a trabalhar, quando ela pediu para sair daquela escola, a pessoa dona da escola, ela trabalhou em duas escolas, né? Antes de sair dessa. Três escolas, na verdade. Uma que foi, logo assim que ela saiu da formação, ela foi trabalhar nessa escola e ela conta que a professora falou para ela assim: você nunca mais vai trabalhar em outra escola, você não vai conseguir mais trabalhar em outra escola. A professora falou isso para ela. Depois ela foi, colocou um currículo, foi convidada para trabalhar numa das escolas, numa das maiores escolas aqui do bairro que a gente mora. E lá, nessa escola, ela imaginava se aposentar. Passou por vários problemas de emocionais, enfim, síndrome do pânico, depressão, por causa da carga excessiva de trabalho. Ela assumia muitas coisas para ela. E aí, depois disso, ela ficou um tempo afastada e foi trabalhar numa outra escola. Depois que ela se recuperou, que começou a aprender e ter as respostas que ela precisava, ela falou assim: agora eu preciso superar uma outra etapa na minha vida. Eu vou voltar para a sala de aula e vou testar tudo aquilo que eu aprendi. E nisso que ela começou a testar tudo que ela aprendeu, ela começou a ter resultados. E esses resultados foram liberando outras áreas da vida dela, mas é, é, ela não conseguia enxergar que aqueles resultados precisavam ser descobertos. Eu vou explicar para você. É... Alô? Alguém quer falar?
Vi um áudio liberado aí. André falou, ó, quero ser uma guia educacional que vai fazer a diferença na vida das crianças e das suas famílias. Professora capacitada e competente. Exatamente, André. Então, assim, ela não conseguia enxergar o seu valor. Talvez você esteja aqui, você não consegue enxergar o seu valor. E existe um perigo, né? A gente está falando de relevância. Eu falei que a palavra-chave dessa aula é relevância. O que que acontece quando alguém não é relevante? Fala para mim, pessoal. O que que acontece quando alguém não é relevante? Simplesmente, quando alguém não é relevante, ele não consegue resolver problemas, ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele não consegue acessar certos ambientes. A falta de relevância vai impedir você de resolver problemas, vai impedir você de se relacionar com as pessoas e vai impedir você de acessar certos ambientes. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Artistas, o exemplo dos artistas, dos atletas, pessoas famosas, empresários. Imagina o seguinte, se o Neymar hoje pedisse para ir na sua casa e dormir na sua casa, o Neymar passou em frente da sua casa e falou: Poxa, eu quero dormir na sua casa. Você vai falar: Não, Neymar, não quero papo contigo, não, Neymar. Fica longe de mim, Neymar. Você vai falar isso pro Neymar? Talvez você não seja fã de futebol, mas talvez se alguém que você gosta muito, de repente, quisesse te visitar, falar assim, eu vou tomar um café, você não ia ter coragem de falar para a pessoa não ir. Por quê? Porque ela ia conseguir acesso, porque ela é relevante para você. E alguns locais, alguns ambientes que você não consegue acessar hoje é porque você não tem relevância suficiente para acessar aquele ambiente. E aí eu vou explicar depois o que que isso significa. Seus filhos, por exemplo, seus filhos, quem é pai, quem é mãe aí, seus filhos te obedecem por quê? Porque você é relevante para eles. A sua relevância para os seus filhos faz eles te obedecerem, te respeitarem, te amarem, porque você é relevante para eles. Tem alguém aqui que sofre algum problema de indisciplina na sala de aula? Falta de atenção na sala de aula? Talvez isso pode acontecer porque as suas aulas não estão sendo relevantes para os seus alunos. E a gente tem até um curso que a Carla ministra, eu não sei quantos aí já fizeram, que é o neuroplanejamento de aula. O neuroplanejamento de aula, ele mostra a você como tornar as suas aulas mais relevantes, para que você gere memórias no seu aluno, para que você mexa com as emoções dos seus alunos, para que você se torne um professor inesquecível e relevante para a sua sala de aula. É disso que fala o curso de neuroplanejamento também. Não somente de planejamento, mas de neuroplanejamento, fazer um planejamento neurologicamente correto, porque tudo conecta no cérebro. Então, qual é hoje uma das principais formas de você construir a sua relevância? Você está falando, William, que eu preciso ser relevante. Você está falando que existem problemas que eu não consigo resolver se eu não for relevante. Você está falando que existem ambientes que eu não vou acessar se eu não for relevante. Quer ver um exemplo? Você trabalha hoje numa escola. Só que você não trabalharia nessa escola se você não fosse relevante, ou seja, se você não tivesse as qualificações necessárias para trabalhar ali. Então você é relevante para a escola. Então ela te contratou para você prestar um serviço ali. Só que se você deixar parar no tempo e não se desenvolver no meio do caminho, você vai deixar de ser relevante aos poucos e uma outra pessoa pode substituir você. Então existe uma escada de relevância. A partir do momento que você vai se desenvolvendo, você vai se tornando mais relevante. E o seu conteúdo vai se tornando mais importante. As pessoas querem se conectar com você por causa da sua relevância. Por que que vocês estão no PAEC hoje? Porque, de alguma maneira, esse grupo é relevante para você. De alguma forma, a Carla construiu valor a ponto de você querer participar desse programa de desenvolvimento de professores. Educação continuada, é um programa avançado de educação continuada. Esse conteúdo, por exemplo, você não vai aprender na formação de professores, você não vai aprender em cursinhos aí fora. É um conteúdo exclusivo que eu vou trazer aqui, vou liberar os bastidores para você pegar isso, modelar e fazer na sua vida.
Qual é hoje uma das principais formas de construir relevância? A gente tem hoje uma das maiores e melhores ferramentas do mundo, um dos maiores ambientes do mundo para construir a sua relevância. Qual é? É a internet. Muitos de vocês que estão aqui hoje chegaram até a Carla através da internet. Não foi? De repente vocês viram um conteúdo, vocês viram um anúncio, vocês se conectaram através do livro, vocês se conectaram através de uma indicação de alguém, vocês fizeram um curso presencial, mas vocês foram alcançados através da internet. Assistiram um vídeo no YouTube, assistiram um vídeo no Instagram, viram um carrossel. Vocês tiveram acesso a isso através da internet. Então, a internet é uma das maiores ferramentas hoje para você desenvolver a sua relevância e se tornar uma pessoa mais relevante para a sociedade. Mas não é só a internet. Eu separei aqui, por exemplo, algumas fases da relevância e eu quero passar para você. E você vai anotar e você vai tentar encaixar isso na sua vida e desenvolver, identificar em qual fase da relevância você está. Tá? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma. é, é, o objetivo, né? O objetivo da relevância, por exemplo, é você gerar o quê? Memória e significado. Anota essa palavra, essas duas palavras, memória e significado. Você se torna relevante gerando memória e significado. Alô? Estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui de som. Fala para mim, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver bem? Comenta aí no chat. Tudo certo, William. Tanto Aqui. imagem quanto áudio, tá? Ah, beleza, então. Então lá. O objetivo de você se tornar relevante é gerar memória e significado. O que que você precisa gerar na cabeça das pessoas na cabeça das pessoas, na cabeça dos seus alunos, na cabeça dos seus amigos, na cabeça daquelas pessoas que chegam até você para resolver um problema, você tem que gerar memória e significado. Memória e significado você gera através de algumas fases que eu vou passar para você, tá? É, Três fases da relevância. Anota aí. Fase um, descoberta. Por que descoberta é a fase um? Porque você precisa primeiro se descobrir para se tornar relevante. A Carla, por exemplo, ela estava lá na sala de aula, eu vi os resultados incríveis que ela tinha com os alunos dela, eu via que aquilo que as professoras demoravam um tempão para fazer, a Carla fazia de uma forma muito rápida e parecia muito simples. Só que ela estava tendo resultado ali com aqueles 20 alunos que ela tinha na sala de aula dela, só que ela não tinha se descoberto. É como se tivesse um lençol em cima dela, algo tampando ali, e não tivesse descoberto, não tivesse aquilo não estava à mostra, aquilo não estava exposto. E eu entendi naquela época que eu precisava descobrir uma maneira de expor isso para o mundo. Por quê? Porque se ela fazia algo que dava muito resultado, e o desejo dela era ajudar aquelas crianças, inclusive ela pegou uma turma na escola dela chamada Turma da Cachaça. Era a turma que ninguém queria, era aqueles alunos mais agitados. E eu lembro que uma vez um aluno jogou uma cadeira na Carla e a escola queria colocar aquele aluno junto com a mediadora. E a Carla falou: não precisa, eu vou ajudar esse aluno, deixa ele comigo. E ela criou as estratégias e ajudou. E hoje a maioria dos alunos que estudaram com a Carla, quando encontra ela no shopping, quando encontra ela no Instagram, mandam mensagem. Por quê? Porque ela gerou memória e significado. É isso que você precisa gerar nas pessoas: memória e significado. Hoje, os amigos, os professores que trabalhavam com a Carla, que foram ajudados por ela, que foram instruídos por ela, aqueles que aceitaram, porque depois a gente vai chegar na quarta fase ali, que talvez você não tenha coragem de chegar até a quarta fase que eu vou falar. A gente está na primeira fase, descoberta. Imagina, como que você, né? Talvez tenham pessoas aqui que tenham é, 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais,
Como que você consegue dizer que você não é uma pessoa relevante? Tem pessoas aqui que falando assim, ó, pensando talvez, mas eu não sou relevante. Como que você, uma pessoa cheia de histórias, uma pessoa cheia de experiência de vida, uma pessoa que já venceu vários desafios, já superou várias barreiras, como que uma pessoa como você consegue dizer para si mesma que não é relevante para a sociedade? Claro que você é relevante, você ainda não se descobriu. Você precisa se descobrir. Você precisa se mostrar. Você precisa entender que aquelas habilidades únicas que você tem vão servir para transformar a vida de milhares de pessoas. Mas para isso você precisa se descobrir. Você precisa se expor. Você precisa colocar luz sobre você e sobre as suas habilidades únicas. Essa é a primeira fase. O problema é que as suas histórias não estão sendo contadas da maneira certa para as pessoas. Você sabe resolver problemas que muita gente não sabe. Você já superou desafios que muita gente não conseguiu superar. E você tem aprendizado, você tem conhecimento para transbordar na vida das outras pessoas. Mas para isso você precisa se descobrir. O repertório cria relevância. Você já tem o seu repertório. Claro que você pode e deve cada vez mais aumentar o seu repertório de conhecimento, de problemas resolvidos, enfim. E você vai fazer isso no dia a dia. Conhecimento cria relevância. Resolver problemas cria relevância. Aumentar o repertório cria relevância. A gente fala de baú de atividade, né? Ela tem milhares de atividades no baú de atividade. Você precisa criar o seu baú da relevância. Entender e ter consciência de que você tem muita relevância. Você só precisa se descobrir. A fase 2 é acionamento. Acionamento fala de ação. Apertar o botão. Então imagina o seguinte: você descobriu que você tem habilidades, você descobriu, você fez uma autoanálise, você já começou a viajar. Ah, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu já resolvi tantos problemas. Lembra quando eu estava com esse problema e eu me desesperei, mas aí eu consegui resolver, eu consegui superar, eu consegui chegar até aqui? E aí, depois que você descobre essas habilidades, né, você tem consciência, né? Depois que você passa a ter consciência dos problemas que você pode resolver, quando você vê alguém passando por aquele problema, você tem autoridade para falar para aquela pessoa assim: eu já passei por isso e eu posso te ajudar. É essa autoridade que a Carla tem hoje. De olhar para um professor que não está conseguindo avançar na sala de aula, por exemplo, e falar, ou é mineiro que fala, né? Bruna que fala assim, não é isso? Ou falar, oi, ei, olha, aqui, olha para mim, eu já passei pelo que você está passando e eu sei como te ajudar. E aí ela se passa, quando ela consegue ajudar, ela se passa a ser relevante para aquelas pessoas. Quando você começar a pegar as suas habilidades, acionar elas para ajudar e transbordar na vida de outras pessoas, você vai dar um passo na direção de se tornar mais relevante. A terceira fase é. E detalhe, voltando aí no acionamento, você não precisa ser relevante para milhares de pessoas, você só precisa ser relevante para uma pessoa. Como assim, William? Para uma pessoa? Sim, você precisa ser relevante para uma pessoa. Se você se acha irrelevante, quando você ajuda uma pessoa, um aluno, uma criança, um familiar, um amigo, você se torna relevante para aquela pessoa. Se você se torna relevante para uma pessoa, você já deixa de ser relevante para você mesmo. Talvez você não se enxergue como uma pessoa relevante, mas quando você consegue ver que com as suas habilidades, com as suas experiências, você conseguiu ajudar uma pessoa, melhorar a vida de uma pessoa, você vai se tornar relevante para aquela pessoa. E aquilo vai começar a ampliar. E essa ampliação é a terceira etapa dessa escada da relevância. É a potência.
você precisa potencializar, você precisa colocar pressão. Ou seja, depois de acionar as suas habilidades relevantes para outras pessoas, você vai precisar expandir o seu raio de ação. Foi o que a Carla fez. Ela conseguiu ajudar ali 20 alunos, 20 crianças. E eu falei com ela, Carla, você vai conseguir ajudar muito, muito mais crianças se você começar a ensinar o que você sabe para outros professores. Então, quando você começar a resolver problemas individuais, você começa a pensar: como que eu posso resolver o problema de mais gente? Como que eu posso ampliar isso? E aí você vai para a fase da potência. Nessa fase, você vai precisar acrescentar algumas habilidades no seu repertório. E eu vou falar para você dessas habilidades, tá? Você vai precisar acrescentar as habilidades no seu repertório. Eu vou te contar quais são essas habilidades para que você possa se desenvolver nessa linha, nesse caminho e aumentar a sua relevância. Estou falando muito rápido, gente. Fala comigo aí, interage comigo. Vocês estão conseguindo entender? Fala aí. Fala aí, gente. Interage. Não quero ficar falando aqui sozinho. A gente tem muita gente nessa aula. Eu quero ouvir vocês. Fala para mim, maravilhoso, querido. Obrigado, Andréia. Estou compreendendo e amando tudo que está sendo falado, a Daniela falou. Então vamos lá, então vou continuar, tá bom? Vamos lá. É, falei da fase um, tá? Fase um, descoberta. Fase 2, acionamento. Você precisa acionar aquilo que você descobriu. Você precisa testar e colocar em prática e ajudar outras pessoas com aquelas habilidades únicas que você tem. Terceira fase, potência. Você precisa descobrir como ampliar isso. Quarta fase. A quarta fase eu vou falar daqui a pouco. Eu vou pular uma etapa aí e vou falar a quarta fase. Porque talvez você não. A quarta fase talvez impeça você de avançar no processo. Mas eu vou falar depois, tá? Antes de falar da quarta fase, eu vou falar das 7 etapas necessárias para ampliar sua relevância. Nós falamos da potência, de potencializar isso, então eu vou falar das 7 etapas para potencializar a sua relevância, ok? E depois eu volto na quarta fase, mostro para você qual é a quarta fase. Então, 7 etapas necessárias para ampliar a sua relevância. Né? Se tornar uma pessoa relevante para a sociedade envolve um combinado de autodesenvolvimento, contribuição positiva na vida das pessoas, impacto na vida dos outros, e eu vou te dar um passo a passo para você desenvolver isso, tá? O primeiro passo, né, dos 7, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Como assim, William? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Autoconhecimento está ligado com a descoberta. Você precisa se conhecer. Você precisa conhecer suas forças. Tem uma ferramenta, inclusive, chamada análise SWOT. W-O, né? SWOT. É S-W-O-T. Essa análise da análise SWOT, ela mostra para a gente como identificar as nossas forças, as nossas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que nós temos disponíveis para a nossa vida. E depois, em outra aula, até posso falar sobre análise SWOT. Posso ensinar você a fazer uma análise SWOT da maneira certa, porque muita gente ensina aí na internet fazer uma análise SWOT, mas é da maneira errada. Então, resumindo aqui, né? Você pegaria uma folha de papel, cortaria ela faria uma cruz. No lado de cima, você vai escrever todas as suas forças, no lado de cima esquerdo, no lado de cima direito, você vai escrever todas as suas fraquezas, no lado de baixo direito, você vai escrever todas as oportunidades que você tem, e do lado esquerdo, todas as ameaças que você tem. E aí você tem que cruzar os dados. Você vai pegar as suas forças,
as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E aí, o que que você vai fazer? Como que as minhas forças me ajudam a aproveitar as oportunidades e me ajudam a me proteger das ameaças? Como que as minhas fraquezas impedem eu de aproveitar essas oportunidades e me tornam mais vulneráveis às ameaças? E aí, com base nessa clareza que essa ferramenta vai te dar, você vai conseguir identificar pontos de melhoria na sua vida. Você vai conseguir melhorar. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem consciência de que está ruim. Tem pessoas que passam a vida toda sem fazer uma autoanálise, então elas vão deixando a vida levar elas e elas nunca melhoram. Só que a nossa vida, quando a gente não melhora, a gente piora. Se você não está melhorando constantemente, isso eu vi lá no método Doman, né, eles falando em relação a crianças com lesão cerebral, que é o caso do meu filho, e ele disse o seguinte: o tempo é o nosso maior inimigo. E isso é válido para nós adultos também, que não temos lesão cerebral. Porque o tempo é o nosso maior inimigo. Porque o tempo passa. E se nós não estamos melhorando a cada dia, nós estamos piorando. Isso vale para a nossa área cognitiva, isso vale para o profissional, isso vale para o emocional, isso vale para o pessoal, isso vale para o físico. Se você não está melhorando o seu corpo a cada dia com exercício físico, com atividade física, com uma boa alimentação, você está piorando. Se você não está melhorando o seu cognitivo com leitura de livros, com aulas, com busca por conhecimento novo, por aprender coisas novas a cada dia, você está piorando. Então, se você não tem esse autoconhecimento, é bem provável que você vai ficar para trás, vai se tornar uma pessoa irrelevante para a sociedade e é provável que você, aquele exercício que nós fizemos lá no início da aula, se você chegou depois e não pegou o início da aula, você vai ter que rever essa aula para fazer esse exercício. Você vai correr o risco de terminar a vida de uma forma que você não queria terminar, se você não tiver o autoconhecimento. Isso é muito sério e é urgente. Por isso que o tempo é o nosso inimigo. Então, invista em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal. Como que a gente investe nisso? Educação. Educação participando, invista na sua educação formal e informal. Tem gente que fica só nas universidades, só fazendo curso de universidade. Gente, tem curso livre que mudou minha vida. Eu tenho certeza que vocês fizeram cursos com a Carla, que são cursos livres, que mudaram a sua vida e te deram muito mais conhecimento do que um curso numa universidade, numa pós-graduação, na própria formação de professores, coisas que você não aprendeu lá. Porque você está aprendendo com a experiência de outra pessoa. Você não está aprendendo com aquilo que alguém escreveu o livro e não testou na sala de aula. Leitura de livros, você tem que fazer curso, você tem que participar de workshops, você tem que estar sempre buscando aprender algo novo e você tem que aumentar o seu repertório. Tudo isso vai aumentar o seu repertório. Lembra do baú de relevância? Você tem que aumentar a sua relevância através do repertório. Desenvolver habilidades pessoais. Você precisa. Tem algum áudio aberto aí, gente? 2-0 também. Os brasileiros ainda têm chance de classificação. Eu estou vendo a Olimpíada, hein? Quando o dia terminou aqui em Paris, Bruna, fecha esse áudio aí, Bruna. Segundo jogo nas Olimpíadas. Eu não consigo fechar, desativar o som de todos. Pronto. Pessoal, cuidado com o som, tá? Deixa eu colocar aqui, segurança, ativar o próprio som deles. Bruna, estava marcado aqui ativar o próprio som deles, então eu desmarquei, tá? Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para a minha linha de raciocínio, tá bom? Vão colocando aí no chat, eu estou vendo o chat de vocês. Então vai colocando aí no chat. Ó, Gisele, sentimos essa relevância no caminho, no carinho das crianças. Qual é a terceira fase? A terceira fase é potência, tá? E depois eu vou falar da quarta fase. Maria colocou aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu estava falando de autoconhecimento. Então, habilidades pessoais. Você precisa desenvolver suas habilidades pessoais. E a principal dela é a comunicação. Você precisa desenvolver
comunicação, liderança, empatia, resiliência. É uma palavra que ficou muito famosinha aí. Resiliência. E eu colocaria mais uma aqui, antifragilidade. Você sabe o que é antifragilidade? Coloca aí para mim. Quem sabe o que é antifragilidade? Bota aí. Você sabe o que é antifragilidade? Você sabe o que é ser uma pessoa antifrágil? Bota aí para mim, gente. Interage comigo. Vamos lá. Não? Ninguém sabe o que é antifrágil? Então vamos lá. Vou explicar para você antifrágil. O que é uma coisa frágil? Uma coisa frágil é uma coisa que, se a gente tocar, quebra, né? Pode quebrar com facilidade. É algo que não aguenta pressão. Isso é uma coisa frágil. O contrário de frágil é o quê? Forte, talvez, né? Talvez o contrário de frágil seja forte. Só que, por exemplo, se eu pegar, vamos lá, se eu pegar essa madeira aqui, ela é rígida, né? Ela não é frágil. Eu posso bater nela que ela não vai se quebrar com facilidade. Só que eu posso bater quantas vezes eu quiser nessa madeira aqui, que ela, com as minhas pancadas, ela não vai se tornar mais forte. Entenderam a diferença? Se isso aqui fosse frágil, eu bateria e quebraria. Isso não é frágil, porque eu bato, ela não quebra. Mas se eu bater com muita força, ela vai quebrar. Mas as minhas pancadas não vão deixar ela mais forte. O antifrágil, ele fica mais forte com cada pancada que ele toma. Você precisa se tornar antifrágil. Cada pancada que você recebe da vida vai te deixar mais forte. Cada barreira que você superar, cada problema que você vai resolver, vai te deixar mais forte. Então você precisa desenvolver a antifragilidade. Entendeu a diferença? Vamos lá. Passo 2: propósito e paixão. Você precisa identificar o seu propósito e aquilo que você faz de uma forma apaixonada. Eu sei que todos aqui amam dar aula, né? Amam estar com seus alunos, amam ensinar. Eu digo que o professor ele não tem uma profissão, ele tem um sacerdócio. Tanto é que a Carla saiu da sala de aula, mas ela não consegue deixar de ser professora. Todo canto que ela está ensinando. Ela está se desenvolvendo e às vezes pensando nos outros, né? Ela aprende para ensinar, aprende para transbordar. E eu tenho certeza que muitos aqui fazem isso. Mas de repente você tem uma causa social, um campo de estudo que você quer desenvolver uma pesquisa, um hobby. Então você precisa entender qual é a sua paixão, qual é aquilo que você faria até mesmo de graça. Não que você vá trabalhar de graça, mas aquilo que te dá prazer de fazer. E você precisa se desenvolver nisso. Você precisa contribuir com a sua paixão. A gente sempre tem a ativação. Gente, a descoberta e a ativação caminham juntos. Então, a ativação é você ir para a prática. Você tem que contribuir com a sua paixão. Como que a minha paixão, como que aquilo que eu amo fazer pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e a transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Então, quando você começa a descobrir isso, esse é o segundo passo. Terceiro passo, impacto positivo na comunidade. De repente, se voluntariando, né, dedicando tempo para os outros, participando de organizações de caridade, apoiando causas locais, participando de eventos, sendo ativo na comunidade, criando a sua mentoria. Mentorear pessoas é uma ótima maneira de você criar um impacto positivo na sociedade. Talvez ensinando aquilo que você sabe para pessoas mais jovens, para pessoas que estão na fase que você estava antes de saber aquilo que você sabe. O que é um mentor? O mentor é aquele que caminha junto para levar pessoas que estavam como ele estava algum tempo atrás a chegarem até onde ele está. Então, vamos supor que eu, em 2016, eu não sabia nada de internet.
não conhecia nada de marketing, estava cru de conhecimento. E aí eu fui me desenvolvendo e hoje a gente já domina alguns conhecimentos, a gente já tem uma bagagem de conhecimento e eu ainda hoje, na época de hoje, eu consigo enxergar, olhar para mim e falar assim, eu não sei quase nada, mas tudo aquilo que eu já vivi pode ajudar as pessoas que hoje estão como eu estava lá em 2016. Porque eu já trilhei todo um caminho para chegar até aqui. E eu posso segurar na mão dessas pessoas e ajudar elas a trilharem esse caminho. E você pode fazer isso também. Ação e persistência. Proatividade é uma das formas de se tornar relevante. Tem pessoas que falam assim, estão no trabalho e elas falam assim, ó, o patrão ou líder pede para elas fazerem algo e elas falam assim: eu não sou pago para fazer isso. E eu vou te dizer, pessoas assim nunca serão pagas para fazer aquilo. Muitas vezes eu trabalhava em empresas, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fazia além daquilo que eu recebia de salário para fazer. E eu nunca fiquei falando assim, eu nunca sou, não sou pago para fazer isso. Não. Eu via o problema, ia lá e resolvia. Eu trabalhei num curso de idiomas uma vez e chegou um problema lá para resolver. Eu era assessor comercial, mas chegou uma pessoa querendo resolver um pepino, querendo falar com o gerente lá do curso. E o que que eu ia fazer? O gerente não estava presente. E eu falei, pode falar, eu sou gerente. Eu estava mentindo? Não. Eu estava mostrando para aquela pessoa que ela podia falar comigo que eu ia resolver o problema dela. E eu resolvi. E o que que aconteceu? Eu me tornei gerente de um outro curso de idiomas. Por quê? Porque eu já fazia aquilo antes de ser. Eu já resolvi os problemas antes de ser. Eu não era aquela pessoa que ficava pegando os probleminhas e levando lá, e toda hora levando. Resolva. Seja proativo. Então, ação e persistência. Proatividade. Identifique os problemas difíceis e se desenvolva para resolver esses problemas. A Carla, ela conta o seguinte, que ela tinha perguntas que ninguém conseguia responder. Ela tinha coisas que ela precisava fazer que ninguém conseguia resolver. Então ela precisou se desenvolver para resolver. E aquilo tornou ela capaz de resolver um problema que poucas pessoas conseguiriam resolver. E ela começou a ensinar, ela começou a se tornar relevante naquela área, pela proatividade. Resiliência, já falei de resiliência, já falei de antifragilidade, e eu acho que vocês conseguiram entender. Estão falando aqui, bebe água, querido. A Carla vai pegar água para mim. Obrigado, André. Realmente a garganta vai secando. Visibilidade e comunicação. É o passo 6. Visibilidade e comunicação. Compartilhe suas conquistas. Compartilhe suas conquistas. Você consegue resolver um problema de uma forma mais rápida? Você consegue fazer algo que a maioria das pessoas não consegue? Compartilha. Compartilhe o seu sucesso. Compartilhe o seu avanço. De repente você não vai ter uma segurança, ou então vai ter uma vergonha de compartilhar na internet um vídeo seu falando a respeito de algum assunto. Você precisa quebrar isso urgente. Porque se você não compartilhar, outras pessoas vão fazer. E de repente essa pessoa que está compartilhando, ela não é nem tão boa quanto você. Você conhece a história da pata e da galinha? Eu já contei essa história para as mentoriadas da Carla, e eu quero contar para você a história da pata e da galinha. A pata, ela coloca um ovo que é quase o dobro do ovo que a galinha coloca. O ovo de pata, ele é maior.
A cloaca da pata é menor do que a da galinha. Ou seja, ela tem um ovo maior, com a cloaca menor, e ela sofre muito mais para colocar um ovo do que a galinha. A galinha tem um ovo menor, a cloaca maior, e ela faz um estardalhaço quando ela bota um ovo. A pata bota um ovo devagarzinho, quietinho, sofrendo calado. E ela dá mais resultado do que a galinha. O ovo dela é mais caro do que da galinha, é maior do que o da galinha. Só que a galinha, quando bota um ovo, ela faz um estardalhaço. É pá, 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 pá. Todo mundo sabe que aquela galinha botou um ovo. E a pata não, a pata fica caladinha. Então, eu quero te convidar hoje a não ser a pata. Você pode dar muito resultado, mas mostre o seu resultado para o mundo. Se você não se expõe, você está quebrando o primeiro princípio da relevância, que é se descobrir. Visibilidade e comunicação. Você precisa desenvolver a sua comunicação eficaz. Você precisa saber como se comunicar com as pessoas, como transmitir a sua mensagem. E a maioria aqui são professores. Eu acredito que nenhum de vocês vão ter dificuldade para expor um conteúdo, porque vocês já fazem isso no dia a dia. O conteúdo de vocês já é bom. Você já consegue atingir seus alunos, só precisa desenvolver essa comunicação para levar os seus resultados para o mundo e fazer as pessoas desejarem os resultados que você tem. E você vai se tornar cada vez mais relevante para essas pessoas. A adaptabilidade. Esteja aberto a mudanças. Hoje o mundo está mudando. Talvez daqui a alguns anos, muitos professores vão ficar desempregados. Por quê? Porque serão irrelevantes diante, por exemplo, de uma inteligência artificial. O que vai tornar você relevante é a sua capacidade de adaptação, é a sua capacidade de se conectar com as pessoas, é a sua capacidade de personalizar um conteúdo, é a sua capacidade de resolver problemas de uma forma única e criativa que nenhuma inteligência artificial conseguirá fazer. Fora isso, muitas pessoas vão se tornar irrelevantes para um código de computador, para uma inteligência artificial, para um chat GPT. E eu não quero que isso aconteça com você. Se você seguir essas 7 etapas, você vai se tornar uma pessoa relevante para a sociedade. Você vai estar contribuindo positivamente para o bem-estar dos outros e deixando um impacto duradouro na vida da pessoa, criando memórias e significado. Eu quero que você se torne uma máquina de gerar memória e significado, seja na vida dos seus alunos, seja na vida dos seus amigos, seja na vida dos seus é, é, vizinhos, seja daquelas pessoas que cruzam o seu caminho, para que quando chegar lá no final da sua vida, você olhar para trás e você perceber que deixou um rastro de memórias e significados na vida das pessoas. Depois que você fizer tudo isso, você vai precisar aumentar a sua exposição. Bota mais pressão. E como que você aumenta a sua exposição? Livros, palestras, eventos, lives no Instagram. Uma forma que a Carla utilizou para aumentar a exposição dela, que nós utilizamos como estratégia, foi escrever o livro. O livro deu uma visibilidade para ela. Foi começar a gravar conteúdo no YouTube, começar a fazer conteúdo para o Instagram, começar a participar de lives, de collab com outras pessoas. Isso deu uma relevância para Carla. E aí, lembra que eu falei que a relevância coloca você em certos ambientes? Tem ambientes que você não entra porque você não é relevante para aquele ambiente. A Carla, semana passada, ela foi convidada para dar uma palestra para 1.200 professores lá em Foz do Iguaçu.
Por que que eles convidaram a Carla? Porque ela se tornou alguém relevante para aquele público. Mas foi através de todas essas etapas aí que eu falei para vocês. Quando você desenvolve isso, você começa a entrar num ciclo de relevância. E aí não tem mais volta. Quantos querem ser relevantes? Coloca aí no chat para mim. A André colocou aqui, ó. Me expor não é muito confortável. É assim mesmo. Nascer não é confortável. Nascer é confortável? Você só nasceu porque você estava desconfortável. Então você se descobriu. Você foi descoberto porque estava desconfortável. Então, que esse desconforto e detalhe, Andréia, qual é o desconforto maior? É se expor ou se tornar uma pessoa irrelevante? É uma boa pergunta para a gente avaliar, não é verdade? Ó, Maria, eu, Daniela, eu. Então vamos lá. É... Só mais um momento, pessoal. Já estou acabando, tá? É... Aplicação prática, tá? Dessa aula. Vamos para a aplicação prática. Eu quero te desafiar hoje. Agora que você tem um pouco de clareza, e você vai assistir essa aula várias vezes, se você desejar, realmente, que esse conteúdo entre dentro de você, faça parte de você, para que você possa se tornar uma pessoa mais relevante. Eu quero te desafiar, agora que você tem um pouco mais de clareza da importância da relevância para você, para a sua vida, é, para a sociedade, tá? Eu quero que você faça uma lista das suas principais habilidades, dos problemas que você já enfrentou e resolveu, dos assuntos que seus amigos mais querem tirar dúvida com você. E aí você vai gravar uma live contando a sua história e de como você superou esses desafios. É difícil. Quem fizer isso vai desbloquear algo tremendo na sua vida. E o desbloqueio só depende de você. Depois, se você depois de fazer isso, de gravar, você vai se disponibilizar a ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo problema que você passou. Exemplo, tem pessoas que não conseguiam fazer algo, que não superaram uma dificuldade, que passaram por uma situação difícil na vida e superaram. E aí você vai gravar, vai contar a tua história e depois você vai falar assim, ó, se você está passando por isso também, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar. E você vai transbordar aquele conhecimento, vai transbordar aquilo que você viveu na vida de outras pessoas. Isso vai libertar você para viver uma vida relevante dentro e fora da sala de aula. E você vai conseguir avançar e desbloquear isso, descobrir você para o mundo. Quantos aqui topam o desafio? Ah, a Maria falou que eu vou repetir o desafio para Maria. O desafio é o seguinte: faça uma lista das suas principais habilidades, dos problemas que você já enfrentou e resolveu, dos assuntos que seus amigos mais querem tirar dúvidas com você, e grave uma live contando a sua história e como você superou esse desafio. Depois você vai se disponibilizar para ajudar alguém que está passando pelo mesmo desafio que você viveu. Esse é o desafio. Então, assim, resumindo, gente, tá? Resumindo o nosso conteúdo. Hoje nós falamos sobre a importância de se tornar alguém relevante e dos perigos de viver uma vida irrelevante. Nós falamos das três fases da relevância: descoberta, acionamento e potência, e eu deixei a quarta fase para o final, e eu vou falar no final. Nós falamos das 7 etapas necessárias para desenvolver sua relevância. E 7 etapas são essas? Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, propósito e paixão, impacto positivo na comunidade,
construção de redes e conexões, ação e persistência, visibilidade e comunicação, adaptabilidade e inovação. E a quarta etapa, talvez você esteja se perguntando qual é a quarta etapa, né? Eu falei da primeira, que é a descoberta, acionamento, potência. A quarta etapa é segurar a pressão, aguentar a pressão de se tornar uma pessoa relevante. Porque quando você se tornar relevante, seja na sua escola, quando você começar a ter resultado na sua escola, talvez isso já tenha acontecido com algumas pessoas aqui, muita gente vai te perseguir. Quando você começar a aparecer na internet, vão aparecer aquelas pessoas que não vão gostar do conteúdo, que vão falar mal, que vão colocar um comentário lá ofensivo para você. Isso vai acontecer. E você precisa segurar a pressão. Você precisa aguentar ali. E você precisa continuar. Não pode parar. Porque quando você começar a se tornar alguém relevante, vão te perseguir. Isso é certo. Não é algo que eu estou falando que pode acontecer. É algo que vai acontecer. Todo mundo que se tornou relevante foi perseguido. Todo mundo que se tornou relevante na sociedade foi caluniado. As pessoas falam dele, a pessoa calunia, a pessoa fala por trás, a pessoa tem inveja. Isso vai acontecer quando você começar a se tornar relevante. Por quê? Porque é da natureza humana atirar pedra nas árvores que estão dando fruto. Mas ao mesmo tempo que você vai ser perseguido por alguns, você vai ser amado e querido por outros. Você vai ser amado e querido por outros. Eu vou colocar o desafio aqui no chat para Maria, tá? Pronto, Maria, coloquei para você. Então você precisa segurar a pressão, aguentar a pressão de se tornar uma pessoa relevante. E a minha mensagem final para você é: como que uma professora, né, que se imaginava se aposentar na mesma escola que iniciou a carreira, hoje se tornou uma professora de mais de 80 mil professores pelo Brasil e pelo exterior? Ela se preocupava genuinamente com cada indivíduo. Começou a utilizar as ferramentas certas para ampliar a sua voz e ajudar cada vez mais pessoas. E você, que está aqui me ouvindo nessa aula, pode fazer o mesmo. Você não precisa se fechar no ambiente da sua sala de aula. Existem pessoas que estão procurando o que você tem de experiência e respostas para a vida dela. Não se esconda nem no medo e nem se acomode. Hoje eu te convido a iniciar uma jornada da relevância na sua vida, descobrindo o que estava coberto, acionando as suas habilidades únicas e potencializando a sociedade. Você é mais do que a sua profissão. Você é maior do que a sua sala de aula. Você não precisa estar preso dentro das quatro paredes da sala de aula. Seja mais relevante. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. E aí eu queria que vocês falassem como que foi essa aula para você, o que que essa aula significou para você, se fez bem, se fez mal e como que você tá depois de assistir essa aula. Fala para mim. Eu vou liberar aqui você abrir o microfone. Quem quiser tirar dúvida, eu estou disponível. Deixa eu abrir aqui, liberar aqui o microfone de vocês. Ó, podem ativar o próprio som, quem quiser falar. E vamos lá, vamos trocar ideia. Fala aí, gente. Ninguém quer falar comigo, pessoal? Vamos lá, podem abrir o microfone de vocês, quem quiser falar. Boa noite. Boa noite, Maria. Eu estou assim,
né? Com tanta, como se você tivesse dado aqui a gente diz assim, bombado, enchendo o pneu da bicicleta. Porque a gente, você falando e assim, eu refletindo, né? Que a gente não se percebe. E geralmente na nossa prática a gente se sente assim mesmo. A gente não quer ser relevante por medo, ou como a Andrea falou, né? Que às vezes eu também não gosto de me expor, de falar, né? E, assim, você trouxe agora uma. Eu nunca tinha me percebido essa importância de tudo que você falou. Então, assim, não dá para não refletir, não dá para não tentar ser relevante a partir de hoje. Então, é, grata por esse momento. E olha que eu perdi o início, porque não deu tempo. Depois você assiste a gravação. Isso, Mas foi muito bom ouvir é, você e saber que essa aula foi relevante para você. com certeza, com certeza. Eu vou assistir de novo, né? Vou refletir realmente. E eu gostaria que você, se possível, você ou desse outra aula para gente, principalmente no meu caso, que preciso esse autoconhecimento também para poder vencer esse medo também de não me expor, né? Ah, vamos E criar maneiras aí de você o escrever análise, né, como é que chama? SWOT. Isso, SWOT. isso. Então, Carla, coloca aí o William para dar essa, essa formação para a gente, se possível. Com certeza seria muito enriquecedor. E aproveitando também o momento, gostaria de agradecer muito a Carla, porque eu encontrei ela na pandemia e desde lá não largo ela de jeito nenhum. Não estou muito presente porque realmente é mais por conta dos horários, às vezes, do dia. Mas é, eu cresci muito, com certeza. Gratidão. Que bom. Que bom, Maria. E conta com a gente, tá? E aí, gente? Quem mais quer falar? Pode abrir aí o microfone. Se ninguém quiser falar, eu encerro. E aí, você quem quer a aula da semana que vem de análise SWOT? Boa, vai ser ótimo, a análise SWOT. SWOT, vai ser maravilhoso. Aí eu quero aproveitar que agradeceram, agradecer também, né? Que eu terminei o FAI agora, né, em junho. Uhul! Estou me sentindo. E com a Carla a gente cresce demais, com você também. A gente cresce demais, porque vocês não têm pena de ensinar, né? Vocês não escondem nada. Então, é muito bom, né? A gente sempre recebe mais do que espera. Eu, pelo menos, sempre recebo mais do que vocês me prometem. Sempre. Né? Fiz todos os cursos possíveis, corri muito para não perder nenhuma das oportunidades que vocês me deram. E eu quero agradecer muito a vocês dois, viu? Foi um renovo na minha vida. Então, assim, Ah, eu sei obrigado, que André. vocês passam sufoco para entregar, né? É muita coisa. Vocês têm que estudar muito, aí tem família, aí tem tanta coisa, né? Tem um mundo interior, tem um mundo exterior para dar conta, mas vocês se esforçam e entregam o melhor. Então, obrigada. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Amo vocês dois. Ah, a gente também. E, poxa, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigado também por acreditar na gente, né? E por caminhar junto. Vamos continuar, Vamos né? continuar. Vai ser muito bom. E que venha mais coisa, viu? Que o Espírito Ah, Santo fique aí, trazendo ideias do céu para vocês abençoarem a terra. oh, recebo. Beijo. Beijo, André.
William, posso falar rapidinho? Pode, Daniela. O que a Andréia e a Maria falou, só complementando, acho que acontece mesmo muito nos dias de hoje, porque nós não queremos nos expor e fica o olhar de julgamento do outro. Eu acho que você tem que estar muito ciente de si e disposto a enfrentar diversas coisas, né, que acaba acontecendo dentro de uma escola, porque nem todo mundo, acho que hoje em dia está aberto, né, para ver essas mudanças, e eles acabam julgando aqueles que estão indo atrás de conhecimento para levar o melhor para os alunos. Então, tem pessoas que estão paradas naquela vidinha e acabam não aceitando, julgando, é, pelo fato do outro estar indo atrás. Já dei diversos depoimentos aqui das evoluções que eu já tive dentro de sala de aula, mas sempre fica com esse julgamento, tanto dos colegas quanto dos superiores. Então, acho que a gente tem que mesmo batalhar para quebrar essa barreira e que nós possamos nos impor e estamos estudando, estamos nos qualificando, estamos indo atrás do que tem de novidade, tudo através de materiais científicos, dentre outras coisas, para levar o melhor para os nossos alunos, né? Então, achei bem interessante essa aula de hoje e que tenhamos outras nesse mesmo sentido. Acho que dá um outro norte. O desafio Ah, não vou garantir que irei fazer, mas aos poucos pode ter certeza que um dia eu vou falar, consegui. ah, ótimo. E assim, é, às vezes, o medo ele trava a gente. E o medo ele vem do nosso cérebro. É o nosso cérebro, às vezes, sabota a gente. Por quê? Ele foi programado para fazer a gente poupar energia. Ele foi programado para preservar a nossa vida. Então, o cérebro ele vai sempre sabotar a gente quando a gente estiver diante de uma situação que vai desafiar os nossos limites. O medo é algo ruim? Não, o medo é algo bom, é algo que foi criado para preservar a nossa vida. Só que antigamente, na era pré-histórica, o medo ele salvou muito a vida do ser humano. Se não fosse esse sentimento de medo, né, instintivo, reptiliano no nosso cérebro, a raça humana talvez tivesse se extinta. Por quê? Porque ele ouvia um barulhinho atrás da moita e ele já corria. Ele via alguma coisa e ele já se assustava e saía de perto. Só que hoje, aqueles perigos pré-históricos não existem mais. E o nosso cérebro nos sabota, por exemplo, na hora da gente fazer uma live. Que medo é esse? É o medo do julgamento? Não é o medo de vida ou morte. Não é algo que vai matar a gente. Não é algo que vai fazer a gente sofrer uma ruína na nossa vida, né? E a gente fica com medo do julgamento dos outros. E aí é que está o perigo. Nós não fazemos aquilo que nós devemos fazer com medo do julgamento dos outros, e no final das contas, aquelas pessoas não estavam nem aí para a nossa vida, porque as pessoas só se preocupam mais com a vida delas. E nós achamos que nós somos o centro das atenções. Quando, na verdade, se você fizer uma live, eu tenho certeza que muita gente nem vai assistir sua live. Muita gente que você conhece nem vai assistir. Quem vai se conectar com você são pessoas que talvez nem te conheçam ainda. Por isso que você precisa fazer. Porque você está pensando no que aquelas pessoas que te conhecem vão pensar. Mas é aquelas que não te conhecem e que precisam te conhecer, você vai privar elas disso? Não prive as pessoas de conhecerem você. Entendeu? Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.